Henry Ford foi o mais famoso criador de veículos de todos os tempos. É conhecido sobretudo pela criação de uma nova forma produtiva, a linha de montagem em série, que permitiu diminuir em muito o custo de seus automóveis e transformar seu carro mais conhecido, o modelo T, naquele que deu rodas ao mundo. Considerado um dos mais polêmicos industriais da história, Henry nasceu em 30 de junho de 1863, em uma fazenda próxima a Detroit, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Sua trajetória iniciou-se na fazenda da família, sendo ele o responsável pelos reparos nas máquinas. Em 1875, abandonou os estudos na quinta série e, com 12 anos, em uma estrada perto da fazenda, teve seu primeiro contato com um locomóvel, como eram chamados os veículos a vapor, fabricado pela Nichols, Shepard & Company. Em 1879, foi trabalhar como aprendiz de operador de máquinas e 3 anos depois, em 1882, voltou para a fazenda, operando motores portáteis a vapor da Westinghouse, que logo o contratou para cuidar de consertos e montagens de locomóveis. Nesse período, Ford estudou contabilidade. Em 1885, trabalhando como mecânico das oficinas da Eagle Motor Works, começou a se interessar por motores a explosão e, após 6 anos, assumiu o lugar de engenheiro maquinista na Edison Illuminating Company de Detroit. Em 1893, foi promovido a engenheiro-chefe. Nesse ano, com a ajuda de sua esposa Clara, pôs seu primeiro motor para funcionar, na cozinha de casa. Apenas 3 anos depois, em 1896, concluiu seu próprio veículo, o Ford Quadricycle, que ele dirigiu em teste em 4 de junho. O carro tinha 2 lugares, motor de 2 cilindros horizontais, potência de 4 cavalos, transmissão de 2 marchas e velocidade máxima de 30 km por hora. Usava suspensão com molas helicoidais, rodas de bicicleta com pneus de borracha maciça e pesava 225 quilos. Para dirigi-lo pela cidade, precisou de uma licença especial do prefeito. Ford foi apresentado a Thomas Edison, que o encorajou a seguir com seus experimentos. Em 1899, financiado pelo capital do Barão da Madeira de Detroit, William Murphy, ele fundou a Detroit Automobile Company. No entanto, os carros produzidos eram mais caros e de qualidade inferior ao que Ford desejava, e a empresa fechou em janeiro de 1901, após apenas 12 unidades fabricadas. Um ano depois, com a ajuda de Harold Wills, Henry construía um carro de corrida com 26 cavalos, o Sweepstakes, com o qual venceria já na estreia do modelo nas pistas e incentivava Murphy e outros investidores a formar a Henry Ford Company, o que aconteceria no mês seguinte, com Ford como engenheiro-chefe. Em 1903, Murphy contratou Henry Martin Leland como consultor, o que levou Ford a deixar a companhia, rebatizada então de Cadillac. O carro projetado por Ford, recebendo um motor desenvolvido por Leland, foi lançado como Cadillac Tipo A. Junto ao campeão de ciclismo Tom Cooper, Ford produziu 2 carros de corrida, o 999, em homenagem à locomotiva recordista mundial de velocidade Empire State Express 999, e o Arrow, com enorme motor de quase 19 litros de cilindrada. Nessa época, seu companheiro Barney Oldfield, que nunca havia dirigido, aprendeu a tarefa ensinado por Ford, e pouco tempo depois, levava o 999 a uma vitória na Copa de Desafio dos Fabricantes. Com o sucesso, Ford recebeu o financiamento de Alexander Malcolmson, um negociante de carvão, e formaram a Ford & Malcolmson para fabricar automóveis. Henry Ford projetou um carro barato. Eles alugaram uma fábrica e contrataram a indústria dos irmãos Dodge para fornecer as peças. O primeiro carro, modelo A, com motor bicilíndrico vertical, lembrava muito o Cadillac Tipo A. As vendas fracas quase levaram a empreitada a um fim, mas Malcolmson e outros investidores convenceram os Dodge a ficar com uma porção da Ford Motor Company. Enquanto isso, Henry estabelecia recorde mundial de velocidade com o Arrow de 50 cavalos, ao atingir 147 km por hora sobre um lago coberto de gelo.
Henry criou em paralelo a Ford Manufacturing Company e seu gerente de vendas, James Cousin, ajudou a criar uma rede de 450 revendas de automóveis. Em 1904, Gordon MacGregor procurava Henry para solicitar a abertura de uma fábrica no Canadá. A Ford entrou com 51% do capital e o restante ficou com os canadenses. A produção lá começava com o modelo C. 2 anos depois, lançavam o modelo K de luxo com motor de 40 cavalos, um fracasso comercial. As falhas em conquistar o mercado de carros de luxo levaram Ford a decidir investir em modelos populares. No ano seguinte, as ideias principais eram rabiscadas por Henry, levando ao modelo T, 20º projeto da empresa. Em 1908, começou a ser produzido e foi um sucesso sem igual, chegando a ter 57% de todo o mercado mundial de automóveis. Foram produzidos mais de 15 milhões de unidades em 19 anos, muitos em cor preta por ser a tinta de secagem mais rápida. O carro era simples de dirigir e, o mais importante, sua manutenção era barata. As peças eram então construídas na fábrica dos irmãos Dodge em Leasing. O preço no lançamento era de $825, mas caía todo ano e, em 15 anos, havia descido a $260. Nessa época, Ford criou um sólido sistema de publicidade em Detroit para garantir que cada jornal transmitisse notícias e anúncios sobre o novo produto. As vendas subiram rápido. Vários anos tiveram 100% de aumento em relação ao ano anterior. Em 1911, acreditando na expansão global da companhia, abriu uma unidade de montagem no Reino Unido. Logo se tornou o maior produtor de automóveis daquele país. Com o objetivo de baratear ainda mais o modelo T, Ford construiu a fábrica de Highland Park, com alta integração vertical, ou seja, quase tudo era feito na própria unidade, planejando uma nova forma de produção. Em 1913, começou a produção em massa com a linha de montagem. Pela primeira vez, as máquinas ficavam na sequência de produção e não por tipo de equipamento. Em 5 de janeiro de 1914, passou a oferecer o pagamento de $5 por dia, o que mais do que duplicou o salário da maioria dos funcionários. O ato foi muito rentável. A Ford atraiu e manteve os melhores mecânicos de Detroit e aumentou sua produtividade, reduzindo os custos de treinamento. Henry chamou isto de salário de motivação. Em 1917, Henry também criou a primeira linha de montagem para caminhões, lançando o TT, sigla que significa T-Truck ou caminhão modelo T. Em 1918, o presidente Wilson pediu a Ford para que se candidatasse ao Senado como um democrata e ele concorreu. Em dezembro, transferia a presidência da Ford Motor Company para o seu filho Edsel, embora retendo a autoridade de decisão final. Henry fundou outra empresa, Henry Ford Son, levando para ela os melhores funcionários. O objetivo era assustar os demais acionistas da Ford Motor Company para que vendessem suas ações. Deu certo. A Henry e Edsel compraram todas as ações restantes de outros investidores, trazendo à família exclusivo domínio sobre a companhia. Pela metade da década, as vendas do modelo T começaram a declinar. Outros fabricantes ofereciam planos de financiamento para seus carros, que incluíam características mecânicas mais modernas e estilos não disponíveis no T. Apesar dos estímulos de Edsel, Henry recusava-se a incorporar tais evoluções e a criar um plano de crédito. Mas o enfraquecimento das vendas do modelo T, enfim, convenceu Ford a fazer um novo carro, que ele projetou em 90 dias com um grande número de técnicos, deixando o desenho da carroceria para seu filho Edsel. O resultado foi o modelo A, produzido de 1927 a 1931 em mais de 4 milhões de unidades, com 50 mil pedidos de compra no dia da apresentação. Quando se iniciou a produção do modelo A, a fábrica de River Rouge era o maior complexo industrial do mundo,
com 93 prédios e uma área construída de 1,5 milhões de metros quadrados. Tinha forte integração vertical, fazendo até o próprio aço. Ford objetivava produzir um veículo a partir do zero, sem dependência. Mesmo a borracha dos pneus ele desejava produzir. Para isso, montou uma enorme plantação de seringueiras na Amazônia brasileira, em uma vila chamada de Fordland, que acabou terminando em prejuízo. Em 1930, Henry, que perdeu o mercado por não concordar com a abertura de linhas de crédito, superou sua oposição às companhias de financiamento, fazendo da Universal Credit Corporation a principal financiadora de veículos do mundo. E no ano seguinte, comemorava-se o Ford de número 20 milhões. A concorrência ao modelo A começou a apertar com a chegada do Chevrolet de 6 cilindros. Henry então decidiu lançar como resposta o primeiro carro com motor V8, confiável e com preço competitivo. Seu desempenho era tão surpreendente para a época que Henry chegou a receber uma carta de agradecimento do famoso bandido Clyde Barrow, da dupla de assaltantes Bonnie and Clyde, agradecendo-o por ter criado o veículo que o permitiu por diversas vezes fugir da polícia. Em 1941, construiu um carro com carroceria toda de plásticos derivados da agricultura, com 14 peças fixadas a um chassi tubular que pesava 2/3 de um similar de aço. Henry sempre foi um grande inventor e ao todo teve 161 patentes registradas. Ele opôs-se à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, continuando a ter negócios com os alemães até a declaração do conflito. A partir de outubro de 1942, acabou tendo que construir na fábrica de Willow Run o bombardeiro B-24. No total, foram produzidas 9.000 unidades. Em 1943, após a morte de Edsel, Henry assumiu o controle nominal da empresa, mas na verdade, ela era dirigida por Charles Sorensen e Harry Bennett. Foi quando a empresa começou a declinar. A administração do presidente Roosevelt considerou uma estatização da Ford, pelo menos para garantir a produção bélica. Em 1945, Henry Ford II assumiu a presidência no lugar do avô e conseguiu restabelecer a empresa. O pioneiro Henry Ford faleceu em Dearborn no dia 7 de abril, aos 83 anos. Deixou a maior parte de sua fortuna para a Fundação Ford, mas providenciou o controle permanente da empresa por sua família.